Bom, agora eu vou falar com vocês sobre como determinar o máximo e o mínimo de uma função com duas variáveis. Aqui está um desenho, né, de uma função. Essa função é z, está escrita em função de x e de y. E aqui está o gráfico que eu enxergo, um paraboloide mais ou menos. Só representativamente, né, para vocês entenderem. Aqui tem um valor que é o menor valor que o z pode assumir. Claro que esse aqui é um mínimo. Então esse é um mínimo desta função. Se for comparar com uma certa altura, é a menor altura que eu consigo em relação aos outros pontos. E aí nós vamos ver como se acha esse mínimo. Nós temos aqui uma outra função que eu já fiz também. E esta função aqui, mesma coisa, descrita, esse desenho representado, né, por uma f de x e y. O x e o y aqui são as variáveis independentes. E z aqui é o maior valor que eu consigo, né? Seria o topo aqui dessa calota de cabeça para baixo. Então ele é o máximo. E nós vamos determinar como se acha esse máximo. Então nós temos, pode ter máximo, pode ter mínimo, mas também podemos ter uma coisa que eu já coloquei aqui para vocês, que não é nem máximo nem mínimo. Se eu for comparar com essa curva aqui, parece que é mínimo, mas se eu comparar com essa outra curva, parece que é máximo. Isso aqui é uma sela de cavalo. Então esse aqui, esse ponto aqui, ele não é máximo nem mínimo da função, ele é ponto de sela. E nós vamos fazer através de uma coisa chamada essiano, que nós vamos achar se o ponto é sela, se ele é máximo, se ele é mínimo, ou se não podemos afirmar nada. Então nós vamos achar um ponto que ele pode ser mínimo, máximo ou sela. Ou pode ser que a gente não pode afirmar nada. Vamos ver como se determina este ponto através do essiano. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, umas regrinhas que eu vou colocar aqui. Vocês vão ter que primeiro achar a derivada em relação a x, vão ter que igualar a zero, e a derivada em relação a y, e vão ter que igualar a zero. Ao igualar a zero, vocês vão achar uma coisa chamada xy crítico. Ou seja, acho x crítico e o y crítico. Eu vou chamar aqui x crítico, y crítico. Esses pontos são candidatos a máximo, mínimo, sela. Então, deriva, e aí é importante que vocês tenham visto os vídeos anteriores de derivada de primeira ordem, segunda ordem, derivadas parciais. Tem que ser visto esses vídeos para poder prosseguir. A segunda coisa que nós vamos fazer, nós vamos achar uma matriz ou um determinante chamado essiano. Essiano do ponto crítico, achado aqui em cima, né? Que vai ser dado pela fórmula derivada segunda xx, derivada xy, derivada yx e derivada yy. Bom, vocês sabem que esses risquinhos reto quer dizer calcule o determinante. Ao achar o determinante, vocês vão achar um número aqui, mas tem que fazer as derivadas de segunda ordem aqui, colocar desse jeito. E vocês vão ter o determinante que eu vou chamar só de h. Bom, este determinante que nós achamos, né, nós vamos ter que saber
do seguinte, terceira coisa. Se o determinante, o H que eu achei aqui, for um número menor que zero, então o ponto, né, o ponto que eu estou testando é ponto de cela. Se esse valor aqui for maior que zero, não é uma condição suficiente. Eu ainda vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá olhar o valor de xx, que poderá ser maior que zero ou menor que zero. Se for maior que zero, vamos colocar assim. Eu gosto de botar esse desenho, ó. Daí nós temos um ponto, que é maior que zero, é positivo. Um ponto aqui embaixo, ó, é um ponto de mínimo. Mínimo. Se for menor que zero, e aí eu vou colocar um carinha triste assim. Se o fxx for menor que zero, nós temos um ponto bem alto aqui. É um ponto de máximo. Pronto. Já sei se é um ponto de cela. Aqui no caso, ponto de cela é um teste, uma informação. E depois, se for maior que zero, eu vou ter que fazer um outro teste para desempatar. E também pode acontecer, e ainda não coloquei, que este H, esse número que eu achei aqui, em cima, o resultado disso aqui, seja igual a zero. Aí eu vou colocar assim, se for igual a zero, não é nenhuma das situações, nada podemos afirmar. Nada podemos afirmar. Aí o teste falha. Então vamos fazer um exercício aplicando esses três passos para vocês verem como é que se faz esse teste tendo uma função de duas variáveis, como a gente faz para saber se é máximo, mínimo, cela ou nada podemos afirmar. Bom, pessoal, agora o que nós vamos fazer é determine e classifique os pontos críticos da função de duas variáveis que está aqui. Bom, aí eu tenho dado, né, uma regrinha que eu vou lembrar para vocês aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar em relação a x igual a zero, derivar em relação a y igual a zero, e eu vou achar os pontos críticos. Então vamos fazer a primeira coisa. Primeira coisa, derivada em relação a x. Vamos colocar assim. O que eu vou fazer? Inicialmente, vamos derivar. Então, o x é a variável, passa para frente. Vai dar 12, porque o 4 multiplica pelo 3x. Lá em cima, menos 1 dá 3. Passa para frente, mais 8 vezes 3, 24x ao quadrado. Também passa para frente, dá menos 36x na 1. Derivada de 6x é zero, porque não tem x aqui. 6x não. 6y ao quadrado é zero. Derivada de 12y, não tem x, é zero. E derivada de 4 também é zero. Então tá, isso aqui nem precisava ter colocado. Então, na verdade, o que nós temos de derivada é 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x. Tá aí. Também está dizendo que nós temos que igualar a zero para poder achar os pontos críticos. Então, colocando aqui 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x igual a zero. Eu estou vendo que tem duas coisas que eu posso botar em evidência aqui. Posso colocar o 12, que tem todos aqui, tem 12, ó.
Então eu posso colocar... E o x também. Então, para vocês entenderem bem, eu vou colocar em evidência, eu vou dividir por 12x. Todos eles são divisíveis por 12x. E aí, eu coloco 12 vezes x aqui. E aí, antes de multiplicar, eu divido 12 por 12 dá 1, x, 3 vezes x dá x ao quadrado. 24 por 12 dá 2, x2 por x dá x. Então, tá vendo que é como se eu tivesse tirado para fora. 36 por 12 dá menos 3 e o x corta com x, igual a zero. Tudo que eu fiz aqui foi tirar o 12x e botar aqui fora. Quando é que o produto de dois números é zero? Um número é o 12x e o outro número é esse que está entre parênteses. Então, só vai dar zero se 12x for igual a zero. X igual a zero sobre 12. X igual a zero. Tá ok. E este aqui sendo zero, ou este aqui poderá ser zero. Prosseguindo, para nós achar, né? Vai dar x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3 igual a zero. Tá, pessoal, agora nós temos que usar Bhaskara aqui. Então, já achamos uma raiz. Aqui, ó, usando o Bhaskara, já estou enxergando que as duas raízes serão por Bhaskara. Vocês fazem usando a fórmula de Bhaskara. Eu já vou colocar direto aqui, porque o objetivo não é ficar extraindo a fórmula de Bhaskara. É menos 3 para uma e mais 1 para outra. Tá aí, as três raízes eu já achei. Essas duas de baixo aqui eu usei Bhaskara. Então, agora, não terminei ainda. Terei que derivar em relação a y, porque tudo que eu fiz foi derivar em relação a x. Mas se a gente se lembrar bem, o que eu tinha colocado no resumo é deriva em relação a x igual a zero e deriva também em relação a y igual a zero. Tudo que eu fiz foi derivar em relação a x e achei essas três aqui, x igual a zero, x igual a menos 3, x... Então vamos derivar agora em relação a y. Então, f em relação a y, fazendo direitinho aqui, vai dar... Se eu derivar 3x, não tem y, vai ser zero. Se eu derivar 8x3, não tem y, em relação, é zero. 18x2 também vai dar zero. Só aqui que tem y, já começa... Então, passando para frente aqui, tá? Este deu zero, este não tem y, deu zero, e este também deu zero. Este aqui agora passa para frente, derivado em relação a y, mais 12y, derivado em relação a y, mais 12 vezes 1, derivado em relação a y, menos zero. Passando a limpo só o que interessa, ficou 12y mais 12. Pronto. Feito isso, eu tenho que igualar a zero, né? Então, 12y mais 12 igual a zero. 12y igual a menos 12. Y igual a menos 12 sobre 12. Y igual a menos 1. Então, achamos, né? Mais facilmente, né? Agora eu vou fazer todas as combinações. Vou chamar isso aqui de ponto 1. Os pontos é o x combinado com o y. Então, ponto 1 vai ser 0 com menos 1. Ponto 2, aí tem o outro ponto 2, vai ser menos 3 com o mesmo menos 1. E, opa, esse é o ponto 2, quer dizer. Agora que vem o ponto 3, são 3 pontos, vai ser 1 com menos 1. Tá aí. Os 3 pontos críticos. Alguns deles poderão ser máximo, mínimo ou cela. Então agora
Já fizemos a primeira parte, determinei os pontos críticos, né? Só para relembrar, já coloquei. Então eu fiz só essa primeira parte, achei os pontos críticos, são 3. Agora eu vou achar o hessiano, montar, né, a matriz do hessiano. Tem que achar a derivada segunda com x, derivada x depois com y, derivada de x depois y e derivada de y com y. Então vamos montar essa matriz, vamos achar esses termos aqui, derivada segunda, de segunda ordem para cada um deles. Então vamos fazer aqui nessa folha, né? Eu tenho que achar derivada em relação a x, derivada x. Então, derivada de segunda ordem em relação a x em relação a x. Uma vez que eu já tenho em relação a x aqui, eu posso continuar passando. Isso aqui é o segundo passo. Primeiro passo feito, segundo passo. Derivada x, derivada x, de novo em relação a x, passa para frente. 36x ao quadrado, passa para frente, mais 48 vezes x, menos, passa para frente. Aqui, essa aqui é a derivada de x é igual a 1, então dá 36. Está aí, pessoal. Derivada de segunda ordem, x, e depois em relação a x de novo. Depois a derivada x com y. Então, derivada com x, agora com y. Ora, derivada em relação a y é 0. Derivada em relação a y é 0, porque nem tem y. Então, vai dar 0. Todos vai dar 0, tá? Então, já achamos derivada. Agora, derivada yx. Agora, começa com y. Já comecei com x, vou começar com y. Derivada yx vai dar... Derivada y está aqui. Em relação a x, não tem x, dá 0 e 0. Então, também dá 0. Essas duas aqui a gente já sabia que tinham que ser iguais, né, pessoal? Ó, esta e esta. E aí a derivada y. Olha, derivada de 12y é 12. Derivada de 12 somente sozinho é 0, não precisa colocar. Tá tudo aqui, pessoal. Ok. O que nós temos que fazer agora? Vamos calcular agora, né? Para os pontos, esse é o ponto 1. Qual vai ser o valor xx quando for x igual a 1? Quer dizer, x igual a 0 e y igual a 1. Olha, pessoal, se eu colocar 0 aqui dentro, ó. 36 vezes 0 dá 0, 48 vezes 0 dá 0 e menos 36. Então, fxx igual a menos 36. Para o ponto 0, menos 1. Fxy é 0, não interessa o valor do x do y, é 0. Fyx também é 0. E Fyi também vai ser 12, independente do valor. Tá ok, já achamos, né, primeira parcela aqui, ó. Agora nós vamos achar ponto 2. Qual é o ponto 2? O segundo ponto é o menos 13 menos 1. Bom, este aqui nós vamos ter que calcular. Derivada xx de segunda ordem, né? 36 menos 3 ao quadrado, mais 48 vezes menos 3, menos 36. Derivada de segunda ordem xx vai ser 36. Se eu resolver isso aqui, vai dar vezes 9. Opa! Eu coloquei menos 1 aqui dentro, mas é menos 3. Corrigi já aqui. Menos 48 vezes 3, aí nós temos que fazer, né? Vai dar menos 144 com menos 36.
terminando o resultado derivada de segunda ordem x, fazendo tudo isso aqui vai dar 144. Então, essa partezinha aqui, ó, tá feita aqui. Para o ponto menos 13 e menos 1. Derivada de segunda ordem x depois y continua sendo zero, é constante, não muda. Derivada y depois x também é zero. E derivada y é constante, é 12, independente dos valores lá. Bom, já fizemos para o ponto menos 3 e menos 1. Agora está faltando o outro ponto, que é 1 e menos 1. Vamos colocar aqui o ponto 3, 1 e menos 1. Então, calculando derivada de segunda ordem x, vai ser 36, aqui está, vezes 1 ao quadrado, vamos substituir 36 vezes 1 ao quadrado, mais 48 vezes 1, menos 36. Derivada de segunda ordem x, esse 36 com esse 36 só vai dar 48, pessoal. Então tá, esse aqui deu 48. O fxy é o mesmo zero, não mudou. Fy depois x também é zero. E o fy é constante, nós achamos que é 12. Opa, tá aqui, ó. Tudo aqui. X é zero, é constante zero e é constante 12. Ok. Então, fazendo tudo isso, nós achamos. Agora nós temos que calcular o valor desse ano para fazer as comparações, né? Então, relembrando, ó, o que a gente fez. A gente fez isso, achou os pontos, agora eu vou calcular. Já achamos o xx, o yx, yy. Substitui cada número aqui e calcula a matriz e aí vamos para o terceiro passo. Então, vamos fazer isso aqui agora, calcular o esse ano. Então, para o ponto 0 e menos 1, que é o ponto 1, 0 e menos 1, substituindo fxx, eu achei menos 36, depois yx é 0, depois xy também é 0, derivada de segunda ordem y com y e depois y é 12. Fazer o determinante então fazendo o determinante, isso aqui vai dar menos 36 vezes 12, aí tem que saber quanto é, tem que pegar uma calculadora, fazer este vezes este, eu faço aqui na minha calculadora, 36 vezes 12, vai dar menos 432, e 0 vezes 0, menos 0, então a resposta, este vezes este, menos este vezes este, vai dar menos 432. Ora, menor que zero. Menor que zero, a gente tinha visto no nosso resumo que vai ser... Está, pessoal? É ponto de cela. Então, podemos responder que o H sendo menor que zero, nós temos um ponto de cela. Ou seja, é um ponto aqui de cela. Não é ponto de máximo e nem ponto de mínimo. É um ponto que não é máximo nem mínimo. Está numa cela de cavalo assim. Então, para nós completar o ponto dado por 0 e menos 1 é ponto, isso aqui é a abreviação de ponto, de cela. Um deles já está classificado. Agora vamos para os outros. Novamente, né? Vamos achar agora o esse ano do ponto menos 3 e menos 1. Substituindo aqui, ó, pessoal, estamos calculando esse ponto aqui, pegando cada um deles aqui, xx, 144, depois yx, 0,
xy, 0. E y é 12. E aí o que a gente faz? 144 vezes 12. 12, isso aqui é vezes. Menos 0 vezes 0. Opa, aqui ó. 144 vezes 12. 144 vezes 0 vezes 0. 144 vezes 12 vai dar positivo, vai dar 1872. Deu maior que zero. Quando dá maior que zero, nós temos visto que o H, né, deu maior que zero. Bom, aí se o H deu maior que zero, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver a derivada segunda. Se a derivada segunda também for maior que zero, é mínimo. Se a derivada segunda for menor que zero, é ponto de máximo. Então vamos voltar lá e vamos ver o que a derivada segunda é. Aqui está, pessoal. A derivada segunda é mais 144, positivo também. Se é positivo, logo o ponto que eu estou testando, que é o ponto menos 3 e menos 1, é ponto de o que? É maior que zero, mínimo. Bom, já temos então que temos um mínimo e um ponto de célula. Agora está faltando testar o terceiro ponto. O terceiro ponto é esse aqui, 1 e menos 1. fxx eu achei que é 48. 48. Aqui deu 0, aqui deu 0 e aqui deu 12, é sempre constante. E aí nós vamos fazer 12 vezes 48, 12 vezes 48, que este vezes este, menos 0 vezes 0, 0 vezes 0. 12 vezes 48, 576. Deu maior que zero. Bom, segundo o nosso resumo, se é maior que zero, né? Maior que zero, não é célula. Nós temos que ver a derivada segunda, aí vamos saber se é mínimo ou máximo. Vamos para a derivada segunda, então. A derivada segunda é 48, é maior que zero. Se é maior que zero, logo o ponto 1 e menos 1, que é o ponto que eu estava testando, né? É o que? Maior que zero. Ponto mínimo, ponto de mínimo. Tá aí os 3 pontos classificados, pessoal. Um é célula e 2 são de mínimo. Pela regra do Hessiano. Se tivesse dado igual a zero, aqui nada podemos afirmar. Então, o que nós tivemos mínimo? Nenhum era máximo, tá, pessoal? Tá aí, vamos fazer outro exercício para entender essa aplicação do Hessiano. Bom, mais um exercíciozinho para a gente praticar. Determine e classifique os pontos críticos da função de duas variáveis dadas a seguir. Eu tinha falado para vocês que a gente primeiro tem que derivar em relação a x, a derivada primeira igual a zero, derivar em relação a y igual a zero, e aí eu vou achar pontos críticos. Então vamos praticar isso. A primeira coisa, botando aqui, primeira coisa, fazer a derivada em relação a x. Passa para frente, vai dar 3x ao quadrado. Derivada em relação a x mais 3 vezes 1 vezes y, que é uma constante. Isso aqui vai dar zero, porque não tem x, também vai dar zero. Então, a resposta ficaria 3x ao quadrado mais 3y. Tudo isso tem que ser igualado a zero. Ora, pessoal, se eu tiver 3x ao quadrado mais 3 igual a zero, eu poderia até passar para lá, vai dar 3y igual a menos 3x ao
quadrado passa dividindo, y vai ser menos 3x quadrado sobre 3. Y vai ser menos x ao quadrado. Aí está. Agora, vamos derivar em relação a y. Derivada em relação a y. Este aqui vai dar zero, porque não tem y. Este aqui vai dar 3 vezes x vezes 1, que é a derivada em relação a y. Esse aqui vai dar 2y. E este dá zero, não precisa colocar. Igualando, então, 3x, y igual a zero. Olha, pessoal, nós temos aqui um sisteminha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y, que é menos x ao quadrado, e vou colocar no lugar desse y aqui. Vamos, então, fazer isso. 3x mais 2 vezes. Em vez de escrever y, eu escrevo menos x. Menos x ao quadrado, igual a zero. Então, tiremos esse y e colocamos uma coisa que fica em função de x. 3x menos 2x ao quadrado igual a zero. Posso usar até Bhaskara aqui se vocês quiserem. Menos 2x ao quadrado mais 3x mais 0 igual a zero. Se você quiser usar Bhaskara, só para lembrar, aqui é ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Fiquem à vontade. Eu já vou pegar as respostas do x, porque o objetivo não é usar Bhaskara nem nada disso. Se eu usar Bhaskara ou qualquer outro método, vai dar x igual a zero e x igual a 3 sobre 2. São esses os valores que eu achei após resolver essa equaçãozinha aqui. Então, o ponto tem x e y. Quando o x for igual a zero, o y vai ser menos 0 ao quadrado. O y vai ser 0. Logo, o ponto 1 é 0 para o x e 0 para o y. O segundo ponto, colocando ali, quando x for igual a 3 sobre 2, o y vai ser menos 3 sobre 2 ao quadrado. O y vai ser menos 9 sobre 4. Ponto 2, então vai ser x é 3 sobre 2 menos 9 sobre 4. Tá aí. Então temos dois pontos. Tudo que eu fiz até agora, pessoal, só para lembrar do nosso resumo, foi essa primeira parte aqui. Achei os pontos. Agora eu vou ter que achar a derivada segunda, de segunda ordem aqui, para poder substituir os pontos e observar se o sinal é negativo, positivo. Então vamos achar as derivadas de segunda ordem aqui. Então vamos para o segundo passo, que reside em achar as derivadas de segunda ordem. Derivada em relação a x. Então, se eu for derivar isso aqui pela segunda vez, porque eu já derivei uma vez em relação a x, deu isso. Derivando em relação a x, passa para frente e vai dar 6 vezes x apenas. Sim, porque esse aqui vai dar zero. Derivada x em relação a y. Ora, se eu derivar isso aqui, eu já te derivei em relação a x. Agora, se eu continuar derivando em relação a y, isso aqui vai dar zero. E esse vai dar 3 vezes 1. Então, vai dar 3 aqui. Agora, derivada y e x. Aí, nós vamos para cá. Derivada em relação a y. Agora, se eu derivar em relação a x... Se eu derivar em relação a x, vai dar 3 vezes 1. Vai dar 3. Como a gente já esperava, né? Esses dois aqui, ó, tem que ser igual. Então, obrigatoriamente, xy é igual a fyx, tá? Fechou o que a gente esperava.
Agora vamos derivar derivada em relação a y. Em relação a y, se eu derivar em relação a y, vai dar, isso aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2 vezes 1, vai dar 2 então. Tudo feito, pessoal. Segundo passo, né? Temos aqui agora ver os pontos que nós temos. Então, o primeiro ponto que eu tinha para testar é o ponto 0, 0. Vamos colocar aqui. Ponto onde o x é 0 e o y é 0. Esse é o ponto 1. Olha, se for 0 aqui, ó, fx, x vai dar 6 vezes 0. fx vai dar 0. Então, já temos que para esse ponto aqui, ponto 1, o hessiano em 0, 0, vai dar fxx, 0. Depois aqui vai ser xy, yx, esses aqui, 3 e 3, é constante. Y é esse aqui. Se nós for fazer o determinante disso aqui, 0 vezes, então, esse ano no ponto 0, 0. 0 vezes 2 é 0, menos 3 vezes 3 é 9. Deu menor que 0. Se deu menor que 0, o ponto 0 e 0 é ponto de célula. Tá, o primeiro já foi determinado, ponto de célula. Sim, porque deu igual a 0, né? Que nós tinha dado nosso resultado. Menor que 0 é ponto de célula, não precisa fazer. Agora vamos ver o outro ponto que nós tinha 2, né? O ponto 2 é o ponto 3 sobre 2 e menos 9 sobre 4. Se eu for calcular aqui em cima, né? Fx em relação a x vai ser 6 vezes x, o x é 3 sobre 2, então 6 vezes 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18, por 2 dá 9. 9. Então aí está. Os outros são constantes, não precisa calcular. Tá, eu já coloquei aqui para vocês verem, né, a formulazinha. Vamos calcular o hessiano substituindo, então. Então o que nós temos? O hessiano no ponto 3 sobre 2 menos 9 sobre 4. X está aqui, é 9. YX está aqui do ladinho. É 13 e o outro também é 13. Então, esses dois aqui eu posso botar que é 13 e 3. Eles vão ser iguais mesmo, né? E YY, que é 2 aqui, tá? É uma constante, então bota 2 aqui. 2. Fazendo agora o produto, né? Para o determinante. 9 vezes 2 nessa ordem é 18. Menos 3 vezes 3 é 9. Olha, pessoal, deu 9. Deu maior que 0. Se deu maior que 0, segundo o nosso resumo, então aqui está, pessoal, deu maior que 0. Nós temos que ver a derivada segunda. Se for maior que 0 é mínimo, se for menor que 0 é máximo. Aqui está a derivada segunda. Também deu maior que 0. Bom, se deu maior que 0, logo o ponto que eu estou testando, que é o ponto 2 aqui, ponto 2, que é esse aqui, é ponto de mínimo. Então tá, ponto de mínimo, pessoal. Tá aí, achei o ponto e já classifiquei ele.